Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Cristiano, esse é o programa Semeando Vida. Ao meu lado está o presbítero Lucas Albuquerque. Graça e paz, bom dia, Lucas. Bom dia, apóstolo, graça e paz. Eu acho Albuquerque bonito, cara. Eu nunca gostei do meu sobrenome, Figueiredo. Figueiredo. Eu me lembrava do presidente, aí dava ruim, nego me zoava na escola. Agora, Albuquerque, olha... Graças a paz você de casa, que esse dia possa ser um dia abençoado na tua vida. E se você estiver passando aí por dificuldade, tenha fé e creia que Cristo ele é o único que pode transformar a tua situação, amém? Não se esqueça de passar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, acione o sininho para que você seja notificado aí todos os dias que a gente traz uma palavra aqui para te abençoar. Dia 11 agora, Lucas, sexta-feira, o que rola na igreja? Dia 11 agora a gente tem a nossa mini vigília, a nossa primeira vigília que a gente está fazendo aqui no nosso templo esse ano. Você é o nosso convidado especial, vem estar aqui conosco dia 11 agora, a partir das 22 horas, é sexta-feira, tá? O pastor Luciano Paz vai estar aqui conosco, o apóstolo Cristiano Lopes e o pastor Júnior também. A gente começa às 22 horas, a hora que vai encerrar, o Espírito Santo que vai nos falar. É uma mini vigília, a gente pensa assim, entendeu? Mas seja bem-vindo, você é o nosso convidado especial. Lucas, o homônimo que são palavras que têm a mesma pronúncia, mas a grafia às vezes é diferente. Por exemplo, cozer com S é de costurar, cozer com Z de cozinhar. Mesmo não tendo a mesma grafia, tem o mesmo som, mas a função é diferente. O sentido é outro, né? Isso aí. Manga é a mesma grafia, pronuncia da mesma forma, mas a gente fala fruta, a fruta camisa. e manga da camisa. Então a gente vai vendo essas questões de uma palavra com o mesmo sentido. Discipulado é a mesma coisa. A gente tem o discipulado que ensina e o discipulado que aprende. A maior dificuldade hoje em dia, Paulo está dizendo assim, olha, no corpo de Cristo existem várias funções. Tem um que é a orelha, tem um que é o olho, tem um que é nariz, tem um que é a boca. O difícil é quando a boca quer ficar no lugar do nariz, quando o olho quer ficar no lugar da orelha, esse negócio começa a dar ruim. A maioria de nós, em relação à liderança, né? Você na liderança, a nossa adolescente, naquilo que é a minha função como pastor da igreja, a maior dificuldade é fazer com que a orelha entenda que ela é orelha, que o nariz entenda que ele é nariz, porque não tem como nos movermos como família, como igreja, como empresa, se a gente não sabe onde cada um precisa estar. Paulo se preocupa e diz, todos os membros são importantes, todos eles. A mão não pode falar para o pé que ele não é importante, tudo é importante, mas hoje em dia se constrói algo sobre visibilidade. As pessoas precisam ser vistas, ter suas postagens curtidas, e todas essas questões não definem o contexto de quem é discípulo de Cristo. Como é que a gente identifica um discípulo de Jesus, ou aquele que está discipulando, aquele que está ensinando, aquele que está aprendendo? De que forma? Se não for através da oração, a gente vai ter gente que vai cantar muito bem, e vai cantar muito bem em qualquer lugar. Canta bem na igreja, canta bem na noite. Quantos? A gente tem músicos que tocam muito bem na igreja e tocam muito bem na noite. Tem uma musicalidade incrível. O cara que tem uma oratória, o cara fala bem na Inodê, fala bem na igreja, não tem dificuldade nisso. O interessante desse homônimo é o que a pessoa carrega. Isso faz toda a diferença. Porque se aquilo que é a minha música, a minha instrumentalidade, ela é para Deus, não tem outro lugar para eu tocar senão na presença dele. Se é para Deus, o que define isso? Orelha, nariz, pé, mão, adoração, pregação, o que define isso? Uma vida de oração. Se eu não oro, eu não sei que lugar que eu sou do corpo. O Espírito Santo é que vai me revelar onde eu vou estar. Então, independente se eu gostaria de ser nariz, mas eu sou orelha, a oração me convence que realmente meu lugar é orelha. Eu não tenho que me preocupar com isso, vai me capacitar para ser a melhor orelha, o melhor orelhão que eu puder ser. Mas se eu, na minha construção, não oro, não tenho vida de oração, e você não me coloca como orelha, você está orando pouco, porque eu sou nariz, cara. E essas questões vão se perdendo no nosso seio, né, como igreja, e é muito difícil, se não tiver realmente
a igreja num contexto geral, vida de oração. Tá ali o pastor sabendo que a pessoa é a orelha, mas ele quer ficar no lugar do olho. Não, filho, você é a orelha. Não, eu vou para outra igreja agora, que é outra igreja aqui. Não ora, talvez. Vai colocar ele no olho, vai ter problema do mesmo jeito, porque ele não quer ser aquilo que Deus mandou ele ser. E aí vai ser o frustrado, né? Que aí quando chegar no grande dia... Jeito. Mas sim, eu tava pregando, mas nem te chamei pra pregar, pessoal. Eu te chamei pra sentar e ouvir quem tava precisando de ajuda. E parece que hoje em dia, né, apóstolo, se você não sabe ter uma oratória boa, né, e ministrar, talvez você não mereça, vou colocar aqui entre aspas, ser ungido a pastor, né, se você não fala muito bem, ou você tem uma dicção não tão interessante, de repente, não, você não pode ser ungido a tal situação, porque quando, na verdade, o pastoreio não tem a ver com pregação, né? Por muitas vezes o senhor já citou sobre isso. Muito ser pastor é pastorear, é cuidar das ovelhas. E esse homônimo, né, tem perdido, né, o verdadeiro sentido e a função para que serve o chamado que Deus colocou nas nossas vidas, né? Os dons de Jesus nas nossas vidas. Porque... se fosse só trazer ministrações e trazer palestras, era muito simples, né? Todo dia você vai lá, escreve um negocinho, posta, vem aqui, fala aí por 40, uma hora ali. Tá bacana, isso aí é simples demais de ser feito, né? Lógico, de devidas proporções. Mas agora você ter o dia a dia de cuidar das vidas, de estar próximo às vidas, esse sim que é o verdadeiro chamado de Cristo, né? E aí é independente da função que a gente carrega, independente da unção que a gente carrega, o propósito que Deus colocou nas nossas vidas é esse. Né? E se a gente não entender esse propósito, a gente vai estar o tempo todo, né, querendo ser o influencer gospel, a gente vai querer ser o próximo aí, o fazer stand-up dentro das ministrações. Desse jeito. E tem nada de errado nisso, mas o propósito que a gente precisa caminhar e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E eu lembrei agora de uma conversa que a gente teve uma vez no ensaio que estava tendo aí, sentado lá no fundo da igreja, conversando. E o senhor falou, você precisa orar e buscar de Deus qual é o teu propósito. Né? Porque senão, talvez o líder te aponte, às vezes, para um local que talvez você demonstre ter uma aptidão para aquilo, né? Porque era a tua profissão ou porque era... né, você se dá bem nessa situação, quando na verdade Deus não te chamou para isso, vai estar sendo apontado para o lugar errado. Se você não buscar em oração, né, o entendimento daquilo que Deus tem para derramar ou já derramou e precisa ser colocado em prática na nossa vida, a gente vai estar sendo direcionado, a gente, como na maioria das vezes, a gente se direciona para o lugar errado, né? Não, eu quero ser ministro de louvor. Aí eu vou lá, não, agora eu quero ser... eu quero, e a vontade de Deus na nossa vida muitas vezes não está sendo cumprida, porque a gente não tem orado e buscado esse discernimento de Deus. Compartilhar um testemunho, né? A gente tem algumas ovelhas que realmente são ovelhas que Deus nos deu. Outras são emprestadas, vai ficar a gente por um tempo e vão estar nas seus verdadeiros apriscos. Todo líder precisa ter essa maturidade, né? Tem aqueles que são, tem aqueles que não são também. Então aí... mas todos eles nos ajudam a crescer. Mas a gente tem uma irmã em Cristo, né? A nossa advogada Débora, ó, tô fazendo até um merchandise aqui. e um dia a gente conversando na escola de discípulos, ela participando, falou assim, ó, nós não temos garantias de nada nessa vida. Eu não tenho nenhuma garantia que você dessa sala de aula, eu vou chegar em casa, meu filho, que eu sou apaixonado, tenho um amor incrível por ele, vai estar lá. Que ele não vai ter uma crise, não vai acontecer nada. A minha oração é que nada aconteça com ele e que eu veja ele se formando, assim como não tenho nenhuma garantia da minha vida. Eu estou aqui agora, posso não estar. Posso dar 2 passos. Jesus ia falar sobre isso. Quem vai acrescentar um palmo de vida à sua existência? Ninguém. Deus é quem sabe. O que nós precisamos entender é ter esse sentimento de ser digno de Jesus. É por isso que em Mateus 10, olha que texto lindo, versículo 37, Cristo diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Cara, isso aqui, na vida de todo líder, né? Todo pai, toda mãe, precisa ser uma verdade. E ela tem 2 meninas, né? E ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu entendi. Estou aqui agora vivendo muitas situações. Eu sou tão apaixonada por Cristo que se houver o dia
de acontecer alguma coisa com as meninas, isso não vai mudar quem eu sou. É o que ele mesmo está dizendo nessa palavra, e que nós só vamos entender se estivermos no nosso lugar. Porque se a orelha está no nariz, se acontece alguma coisa, vai chorar, vai espernear, não vai entender, porque está fora daquilo que é o propósito. Que o Espírito Santo convença a cada um de nós essa manhã, através da oração, os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém. Que Deus possa fazer morada realmente no teu coração com essa palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.